Esse Mythic Forever, eu acho que é uma outra conta minha, tá dando erro aqui. Ah, não, então tá. Eu tô olhando aqui e tô assim, uai, gente, tem uma pessoa nova aqui no caminho aqui que eu não sei quem que é. Bom dia, pessoal. Silvana, não, gente. A Giovana? A Giovana me falou aqui que não tá conseguindo entrar. Só mais uns instantezinhos aqui a gente já começa. Ê, Vinícius, só fica andando pra lá e pra cá. Vou levar o Isaac no jogo. Jogar bola. Tomar um café. Minha câmera tem algo da chute. Sai toda hora. Bom dia, Julião, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Bom pessoal. dia. Estamos chegando aí. Ainda estou tomando até um cafezinho aí, vocês não reparam, não. Giovana, bom dia. Vai tentando, tá? Eu tô de olho aqui. Qualquer coisa eu libero a entrada aqui. Giovana, deu certo aí, né? Deu. Bom dia, deu certo. Só tentando abrir a câmera aqui, porque eu ainda não consegui, não. Beleza, então. Tem que mudar um aparelho aqui. Beleza, pode se ajeitando. Então, pessoal, hoje, dia 9 de setembro, nosso grupo de estudos está sob a direção do nosso querido Marinaldo e a Letícia também. Eles fizeram um trabalho em conjunto e o trabalho foi bem legal, bem interessante. E eles vão apresentar para a gente hoje aí as suas conclusões e aquilo que eles perceberam, aquilo que eles vivenciaram, né? As vivências deles. A Letícia está lá diretamente do fundo do mar. Eu vou começar a projetar aqui a tela, viu? Então não sei, Marinaldo e Letícia, quem fala primeiro, como que vocês combinaram. Eu vou exibir aqui, vocês fiquem à vontade, tá bom? Estão me ouvindo bem? Ou eu vou Sim, falar primeiro? beleza, Então, Marinaldo. ok. Então eu vou começar a exibir a tela aqui, vamos ver se vai dar certo.
Então, beleza, Marinaldo, fique à vontade, tá? Ok. Então, pessoal, bom dia a todos, né, que acordaram cedo hoje. Eu estou desde as 5 aqui, esperando. A princípio, eu ia apresentar um trabalho que eu fiz mesmo da educação física e, conversando com a Letícia, a gente chegou, né, a esse acordo de apresentar esse trabalho em conjunto, fazer uma atividade e apresentar. Eu achei interessante, né, porque geralmente, às vezes, a educação física, a gente fica lá para a quadra e muitas vezes a gente nem, né, os outros professores não sabem muito bem como é que a gente está lá, né, às vezes chega lá, vê o menino jogando a bola e não vê a metodologia que às vezes aconteceu antes. Quando é um futsal, ainda tudo bem, né, que é uma coisa que eles fazem desde pequeno, mas às vezes outras atividades requer um pouco mais de organização, né. E aí eu juntei com a Letícia para a gente fazer esse trabalho em conjunto e vamos, né, mostrar o que foi feito, né, o que deu certo, o que precisou, né, ser bem mais articulado, ou questão de tempo dos meninos, e é isso aí. É o jogo corrida do quebra-cabeça ortográfico, né, onde eles iam ter atividades físicas para chegar em determinado lugar, e a partir de lá eles iam montar palavras, né, sugeridas pela professora de português, e essas palavras tinham que estar corretas, né? Quem vencesse ia ter que ganharia. Foi assim meio complicado um pouco, né, em questão de organização, que dia que a gente ia juntar as turmas, quem seria contra quem, mas enfim, né, foi realizado. E aí nós vamos mostrar o feito, o que foi esperado e quais foram os objetivos também alcançados. Pode passar. Pode passar. Bem, então, né, como eu vou aqui abordar, né, o que eu esperava, como eu fiz, pode voltar, não volta lá a primeira. A primeira não, lá. Aí. Né, o que foi apresentado na educação física, o que eu era esperado, não, lá, Ô, Marinaldo, desculpa, segundo slide. tá dando um atraso aqui, eu tô apertando, aí ele não vai. Pera aí que Sim. vai dar certo, quer ver, ó? Aí, beleza, é Isso esse aí, né? Então, beleza, vamos lá. Desculpa. Né, então, eu vou apresentar, né, o que eu né, tinha proposto, e tanto com a professora, como também esperava que desse para fazer. Mas, pessoal, uma aula de educação física ela é muito corrida, 50 minutos. Por exemplo, a gente vai na sala buscar os meninos, um dispersa, vai beber água, outro vai no banheiro, até chegar lá fazer a chamada, isso aí leva 10 minutos ou mais. Quando é uma atividade que já sabe que vão fazer, né, não que não foi explicado o que, que nós ia fazer, foi explicado tanto a professora como eu explicamos, e só que chega lá, ter, né, explicar passo a passo, ó, vocês vão ficar aqui, é isso que vocês vão fazer, então leva muito tempo. Então a gente faltou tempo também para essa atividade. Eu vou, né, ficar batendo nessa tecla para os senhores entenderem o que foi, né, os pontos negativos. Então, aqui, competição na educação física. Por que, que eu vou abordar esse tema? Para a gente entender, né, até chegar lá, na hora do momento da atividade. O esporte e a competição são fatores internos de motivação. Né? Ou seja, ninguém, né, participa de um esporte ou de uma competição qualquer se não tiver uma motivação. Né? E eles estão, né, intrínsecos. Então, né, a questão de você ter a motivação e querer competir, tem que estar ligado. Não tem, eu vou competir e chega lá, tá desanimado, né? Pode passar. E aí, uma questão que a gente bate muito dentro da educação física, tem a Fernanda aí que, né, é formada também, né? É a questão de você levar para a escola o esporte de uma forma assim mais lúdica, mais, né, metodológica de ensino do que do fazer, né? E aí tem uma frase aí do Branche, esse Branche foi meu professor lá na educação física no Espírito Santo,
E ele é um dos caras que mais tem essa discussão aí a respeito, né, do esporte da escola e esporte da escola, né? Então, a diferença. O esporte da escola é aquele esporte que você consegue, né, trabalhar dentro da realidade das crianças, né? Aquela toda a discussão da BNCC, às vezes abordar até dentro de uma questão lúdica, incluir os alunos que têm algum tipo de deficiência física ou mental, né? E o esporte, né, na escola, que é aquele esporte que a gente simplesmente só joga lá. Isso é difícil. É difícil por quê? Porque o professor é um só. O aluno, ele, né, ele tem internet, ele tem computador, ele tem televisão, então ele chega lá, né, na casa dele, vai ver o quê? Vai ver o esporte de alto rendimento, né, o esporte da mídia. É muito difícil a gente trabalhar isso. Né? E tem essa frase do Braz que ele diz, dentro dos vários conteúdos relacionados à educação física escolar, o esporte é o que, de certa forma, se privilegia. E é verdade, não é de hoje isso, e é em todo canto do mundo, não é só no Brasil. Né? Até ali eu já percebi que até ali no sexto ano, quinto, o sexto ano, o ensino fundamental, a gente consegue ainda, né, trabalhar o esporte de uma forma mais lúdica e tudo. Mas a partir do sétimo, a gente já percebe uma competição mais acirrada dos meninos, eles começam a ver, né, mais esse esporte de competição. Às vezes, quando você tenta até fazer uma coisa mais lúdica, uma coisa mais, né, mais leve, é difícil. Então, eu já percebi que nessa fase aí, do quinto para o sexto ano, até o sexto ainda dá, mas do sexto para o sétimo fica mais difícil. Pode passar, não. A Fernanda está com a mãozinha levantada, Marinaldo. Aí se for aparecendo para você também, aí você fica à vontade para ir articulando com o pessoal, tá certo? Assim, se ela quiser fazer algum comentário, pode, de repente, né, senão passa também. Se quiser já fazer, pode falar, Fernanda. Marinaldo, você falou uma coisa aí super interessante sobre a diferença do esporte na escola, né? O que a gente consegue ou não fazer. A respeito do esporte na escola, é o tal da inclusão que a gente sempre tem que estar colocando, né? Tentar incluir todos, que já é diferente no o esporte, vamos falar assim, do alto rendimento e da competição. O que acontece? Quando a gente pega especificamente um grupo que gosta e quer realizar aquele esporte, a gente consegue fazer um trabalho fantástico dentro da escola. Mas a partir do momento que a gente precisa de incluir todos os alunos, alguns não gostam, a gente não tem, né? Vamos falar a verdade, a realidade do material, do que é oferecido para a gente trabalhar, é um desafio demais isso. É muito fácil, às vezes, um professor ali que está dentro da sala de aula, gente, não estou falando que é fácil, não, mas estou fazendo a comparação, que precisa apenas de uns dias, de um apagador e do conhecimento e do livro didático, né? Que é a nossa dificuldade, que nós não temos isso, não. E quando a gente pega um grupo que realmente gosta de praticar qualquer esporte, sei lá, né, um esporte específico, e a gente consegue fazer o trabalho simplesmente com aqueles alunos que gostam daquele esporte, a gente vê um rendimento assim fantástico. A gente consegue participar, às vezes, de altas competições e ir para frente, né? Como o Geng, como o Jains, a gente tem aí. Então, assim, é fantástico isso aí que ele falou. E a nossa dificuldade é uma grande dificuldade. Às vezes o povo acha assim, o professor está lá na quadra e os meninos estão lá jogando bola e tá chutando bola, que a gente escuta muito. Mas ninguém sabe a dificuldade que a gente tem, não. E fora tudo, a gente ainda tem o domínio daquele tanto de aluno ao mesmo tempo, e que não é só uma turma, né? Eu estou falando no meu caso, com 3 turmas ao mesmo tempo, e você ter o domínio e ainda tentar que todos participem. Então, assim, é uma coisa bem, bem complicada. O povo acha que ser professor de educação física é só chegar lá, põe a bola e tchau para vocês e vai jogar, e não é isso. A gente tem que ter um controle muito grande da turma. É isso aí. E quando a gente fala de inclusão, né, a Fernanda bem pontuou isso. Quando a gente fala de inclusão, a gente só pensa nos meninos, né, que tem alguma limitação física ou mental, mas é difícil, né, incluir aqueles que não teve uma experiência na escola. Eu estava conversando com os meninos aí do nono ano 2, né,
E o nono ano 2 do Fundamental 2 é os que mais participam. Eu perguntei como é que era antes. Eles, a gente estudava num galpão lá, não tinha muito espaço, nada. Os meninos ainda jogam na rua e tudo, mas a menina, geralmente, ela, né, ainda culturalmente, ela é direcionada para as atividades da casa, né? Ela tá, enquanto o irmão dela está na rua brincando de bicicleta, ou jogando bola, ou soltando pipa, ela está ali ajudando a mãe, de certa forma, ainda é assim. Mas que, né, houve um salto da mulher, né, tomando sua posição na sociedade, e as meninas ainda estão... Então, a gente tem dificuldade também com as meninas, né? E seria até um dos trabalhos que eu apresentar justamente isso, a questão do futsal feminino, que eu já tenho um número, essa inclusão, né, ela pega não só os alunos deficientes, mas também os alunos que não tiveram, né, a oportunidade de experimentar o esporte ou algum outro tipo de atividade na escola. E parece que não, mas tem muitas, né, dessas realidades nas escolas. E aí, o que era esperado, né, na competição, que as atividades, se a gente tivesse tempo, né, igual eu falei, se a gente tivesse tempo, esse é o terceiro slide, né? É o terceiro. Leonardo? Esse é o terceiro slide? É o terceiro, não é? Então, se a gente tivesse, o que era esperado? Raciocínio lógico, né? Porque tanto o conhecimento lá da professora Letícia, que ela ia abordar a questão da ortografia, nas próprias atividades que elas iam executar, eu fiz 15 atividades, eu dividi as atividades, né, conforme os níveis de dificuldade, e eu esperava disso, raciocínio lógico, concentração, a interação, né, das equipes, agilidade para executar, o equilíbrio de algumas atividades, precisaram de equilíbrio, coordenação motora, né, algumas atividades eram atividades de marca, né, e experimentação psicomotora de atividades novas e adversas. Né? Eu esperava algumas atividades que eles iam fazer lá que eles nunca tinham experimentado. Né? Então era isso. Pode passar. E aí, como eu falei, eu elaborei 16 atividades. Né? Eu falei 15, mas foi 16. E elas foram divididas em 5 fáceis, eu acho que 6 intermediárias e 5 difíceis. Né? Porque ia ser por sorteio. A gente ia pegar essas atividades por dentro de um saquinho, e conforme o menino tirasse ali, por exemplo, a professora, que eu propus para a professora, mas que não deu tempo, era que ele ia fazer a palavra, né? Ela ia dar a pista, ela ia escrever a palavra na ortografia. Se ele não conseguisse, ele ia fazer atividade física, para pagar tipo uma prenda, né? Tipo uma angicana mesmo. Ele errou, então ele vai pagar a atividade. Então, a atividade ele ia sortear, né, entre difíceis, fáceis e intermediária. Pode passar. E essas atividades, elas poderiam ser feitas de forma individual ou coletiva. A maioria mesmo era coletiva, né? Aí eu coloquei atividades fáceis. Lançar a bola de basquete em qualquer lugar da quadra da cesta. Por exemplo, o menino errou a palavra, ele ia ter, né, 3 chances de lançar a bola na cesta. É fácil lançar a bola na cesta mesmo, debaixo da cesta? Ele poderia errar. Às vezes até a gente erra, né? Dependendo ali, todo mundo, né, estando perto dele e tudo, de repente, numa pressão, ele não acertaria. Chutar os litros estando sobre as costas do colega. Ele ia ter um tempo, né, ele ia levar um colega nas costas, né, a gente fala na cacunda, né, e ele ia ter um tempo para chutar determinados litros espalhados na quadra, né, a determinada distância ele ia ter um tempo, de 30 segundos, se ele não conseguisse, e aí parece fácil, por exemplo, você estando com a pessoa sobre as costas. A pessoa que estava nas costas do colega que ia ter que chutar um litro. Então, ele ia ter que abaixar de certa forma, certo, sem deixar a outra pessoa cair. Ia ter que ser uma pessoa forte também, né? Geralmente um menino. E eles iam ter que saber articular na hora de abaixar para chutar um litro certo também. Mesmo fácil, ela seria complicada se o aluno não tivesse, né, não soubesse trabalhar em grupo. Pode passar. Intermediária, lançamento de uma bola entre os indivíduos, dentro de bambolês, exercitar determinadas distâncias dentro de um bambolê na quadra, não era uma distância assim, tipo de um lado da quadra no outro, né? E outro mais no meio. Seria 3 alunos, e dessa determinada distância eles iam lançar
uma bola, um pro outro, e ele tinha que pegar a bola na mão sem sair do bambolê, sem sair da direção dele, da área dele, né? Então a pessoa que fosse lançar a bola tinha que lançar certo, e a pessoa que fosse recepcionar a bola também, né, tinha que ter a coordenação de não sair de dentro da sua área do bambolê. Seria também uma atividade intermediária. Não acredito que seria tão difícil. Pode passar. E as atividades difíceis, né? Seria, eu falei, são 5 de cada um. Tinha uma que era 6, mas a média foi 5. E aqui eu só estou apresentando duas para a gente também não perder muito tempo, né? Difícil, lançar peteca em direção aos bambolês. O aluno ia ficar de um lado da quadra e do outro lado ia ter 3 bambolês e ele ia lançar peteca. É uma atividade muito difícil. E também ele ia ficar no centro, a segunda atividade, ficar no centro da quadra e chutar a bola em 3 litros. Ele tinha que derrubar lá na outra atividade intermediária, ele ia lançar com a mão. Aqui ele ia chutar. Já é mais difícil a coordenação motora nas partes inferiores do corpo, né? Pode passar. E aí, né, como eu falei, nós tivemos vários, assim, pelo menos deu para realizar a atividade, mas teve alguns problemas. Eu acho que uma atividade dessa, uma gincana, ela seria no mínimo as 3 aulas. Assim, já os alunos sabendo o que ia fazer. Né? Tem a questão do tempo, que organiza, faz fila aqui, faz fila ali. Igual a Fernanda falou, aí a gente, professor de educação física, a gente às vezes grita, né? A gente tem que ficar gritando, é uma área bem maior do que uma sala, e às vezes os alunos ficam muito dispersos, né? Então, essas foram apresentar aí algumas atividades, alguns problemas encontrados. Pode passar. Tempo, né? A questão do tempo, que eu já falei, né? Tinha que ser no mínimo as 3 aulas, creio eu. Já os alunos tendo noção ali, pode passar. E é a questão aqui que a gente, né, não é de hoje, isso. Desde quando eu entrei na escola, e eu acho que em qualquer outra escola também é assim. Os alunos eles têm muito aquilo, né? Ah, eu vou jogar futsal hoje, eu vou jogar basquete, eu vou jogar vôlei, eu vou jogar queimada, né? E aí, quando foi a hora dos alunos, por mais que eu tive né, já tinha conversado com esse pessoal, tal dia vai acontecer isso e isso, aí você chega lá e ouve isso, está pegando nossa aula. Ele quer dizer, você quer jogar futsal, quer jogar qualquer outra coisa, mesmo não quer fazer. Pessoal, é assim, né? Mesmo quando vai ter uma palestra aí, que o Leonardo, o Amaro chega, ó, vai ter tal coisa na quadra, pronto. Aí né, eu fico ouvindo e tudo, eu pego e já falo com eles, né? Então vocês vão lá, né? Pegue, vocês querem então lá, pode ir lá. Vai lá jogar sua bola lá. Eu quero ver você jogar bola lá no meio da palestra. Mas eles sempre falam isso, né? Pode passar. E é isso, né? Isso, a educação, eu ouvi isso lá, né? Educação física é bola, não é para eles. Se não tiver uma bola lá, mesmo que for queimado, ou vôlei, futsal, handebol, né? Eles têm esse conceito. Então, isso aí a gente volta lá no começo do slide, né? Que não precisa voltar, não, só comentando aqui. Aquela questão, né? De que o esporte, né? Que a gente vivencia hoje, por mais que a gente bate na tecla, gente, isso aqui também é importante, né? Eu já tentei fazer uma atividade interativa, por exemplo, com elas, queimada, né, de cego, com os olhos vendados. Mas não dá certo, porque tem muito isso, né? O esporte na escola, né? Que nos vê de fora. É uma questão mais de competição. E aí a gente entra em outros problemas que eu vou mostrar agora. Pode passar, Leonardo. E aí, tá. E a pergunta que eu, né, fiz para eles e fiz para mim, para alguns alunos que estavam lá sentados. Por que não participar, né? Por quê? Qual seria, se é uma atividade proposta, uma atividade que valeria ponto, foi explicada, uma coisa, uma atividade que está desenvolvendo, né, as habilidades, tanto mentais como físicas, por que não participar? Pode passar. E aí, né, uma coisa que a gente observa muito na escola, eu faço isso às vezes muito, né, com as meninas lá, às vezes eu vejo a menina dançando, não sei se vocês já perceberam, as meninas ficam muito fazendo gestos com a mão, dançando essas dancinhas de TikTok, né? E aí eu chego às vezes perto dela, faz aí de novo, né, às vezes faz alguma dança assim, e eu percebo que eles ficam com vergonha de fazer, né? Então, esse autor aqui, né, Taylor, Taylor, não sei bem como é que pronuncia, diz o seguinte, há uma diferença fundamental entre expor-se e ser exposto, né?
O expor, a pessoa, ela tá, né? É uma coisa voluntária dela. Ela não tá, para ela não tem um senso de julgamento. É uma coisa comum. Mas quando você é julgado, por mais que é uma coisa que você sabe fazer, se for uma coisa que você sabe fazer 100%, certo? Mas quando você é julgado, a coisa é diferente, né? Igual o Leonardo, ele é músico, toca e tudo, mas vamos para um palco, você vai ser julgado agora, uma nota, né? Ou nós mesmo. Você vai dar uma aula hoje, você vai ser, o diretor tá aí, vai te avaliar. Teve uma escola que eu trabalhei que de 2 em 2 meses, todo final de bimestre, a diretora passava avaliando a aula nossa. Era a aula mais, que a gente ficava mais nervoso, entendeu? Por mais que era um tema que a gente dominava, né? Eu dominava entre aspas, porque todo tema me levasse, né? Qualquer tema. A gente fica nervoso. Então, eu acho que os alunos também têm muito disso. Espera aí, eu vou ser julgado aqui, ó. Será que eu sei se eu errar a palavra? Eles não sabiam como é que ia ser a dinâmica, né? Lá de montar as palavras e tudo. Então, eu penso que eles, né? Isso é uma coisa que eu estou falando aqui, né? Eu penso que eles têm muito isso. Não, se eu vou ser julgado, então, ele começa a se retrair, né? É igual lá em futsal mesmo, que ele joga. Quando chega outra escola, outra turma, aliás, no interclasse, eu percebo que eles ficam mais nervosos, porque eles estão sendo expostos para pessoas que eles não têm aquela intimidade do núcleo deles. Pode passar. Então, né, eu acho que é isso, né? E assim, pelo que eu analisei, eles têm medo de se expor por não ter domínio da situação. Às vezes não é nem da palavra, às vezes até sabe a palavra que vai ser colocada ali, o que vai ser exigido. Igual lá, o que faz atividades físicas? Pular saco. E a outra montar uma pirâmide com uns tubos de carretel, né? Foi só deu para colocar essas duas. Mas pelo fato de estar sendo julgado, ou ter alguém ali para ver, uma plateia, eles já começam a ficar nervosos. Até mesmo na hora que nos ia montar a pirâmide dos carretéis, a gente via um certo nível de nervosismo. Ou na hora de montar as palavras. Pode passar. Ou também, né, a questão completa de interesse. Eu vi isso muito no nono 1, né? Nono 1, elas, né, tem uns meninos ali que não vão, não querem mesmo, chegam ali, sentam e fica por ali mesmo, não tem interesse de estar participando das atividades. E, vai passar. E a cultura da bola, né, como eu já falei, isso não é só aqui, né, Nova Serrana, mas acho que é no Brasil todo. Eles têm muito isso, associar a educação física com a bola. Tem que ter uma bola em quadra, porque senão parece que falta essencial. Pode passar. E também na questão do esporte da escola, esporte na escola. Que alguns alunos não conseguem, né, distinguir uma atividade lúdica de um esporte. Aí eles têm que ter aquela competição mesmo, uma coisa que já sabe fazer. Então, quando você muda um pouquinho, pode ser o futsal, qualquer, né? Por exemplo, todo esporte que eu vou começar na escola, eu começo de uma forma lúdica, não começo já, né? Por exemplo, futsal, eu faço um ciclo e mando eles tocar a bola, para ver se sabe tocar uma bola certa, recepcionar, quem vai tocar de bica, quem vai tocar de banda, né? Com o peito do pé. Mas, mesmo assim, por mais que o aluno não sabe, não, vamos jogar, ele já quer ir, né, pular a etapa. Né? Então, eles têm dificuldade de aceitar isso, essa parte primária da coisa. Pode passar. Pode passar. E aí tá as referências que eu utilizei, né? Abaixo, Marzinek, Net e Latai. Ok, agora a Letícia prossegue na apresentação. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Qual foi a inspiração para o jogo? A inspiração que eu tive do jogo foi após o ditado escrito mesmo pelo Leonardo. É um ditado que eu já tinha dado no primeiro bimestre, e ele falou para eu repassar o mesmo ditado, as mesmas frases no segundo bimestre mesmo, para analisar a questão de desenvolvimento mesmo, ortográfico. No caso aí, eu escrevi algumas palavras erradas, por causa que foram as próprias palavras que eles escreveram. Exemplo, enxerga, xaropé, inchado, um monte de gente escreveu com exigência,
que eu acho que foi uma das palavras mais difíceis, que foi para eles, né, na escrita. Exigência e diligência. Então, assim, foram algumas palavras atrasados, excesso. Essas foram algumas palavras que eles escreveram. Pode passar. Então, o que ocorreu? Depois de eu corrigir esses ditados e verem esses erros, excesso, atrasados, então eu pensei, vou explicar sobre questões ortográficas. SS, C cedilha, os sons do X, as palavras que são escritas com SZ. Então eu comecei a explicar a cada dia da semana uma das regras ali. Exigência, extinção, feíssimo, enxurrada, beneficente, excesso, suspensão, harmonização. Então, eu comecei a explicar ali conforme os erros mesmo das pessoas. Pode passar. Então, após isso, eu pensei como que eu poderia fazer de uma forma lúdica uma atividade, após as minhas explicações ortográficas, que conciliasse educação física para ser uma atividade lúdica e, ao mesmo tempo, inserisse a língua portuguesa. Conversando até mesmo com minha mãe, que minha mãe contribuiu também com a ideia, ela pensou numa certa dinâmica e, depois disso, iria entrar a parte da língua portuguesa. Então, primeiro seria a corrida de saco, na qual analisasse habilidades de educação física como agilidade e força nas pernas. O bambolê passando pelo corpo, como na imagem, que era a questão do trabalho em equipe, noção do corpo, e a construção da pirâmide de cones, que avaliasse o equilíbrio e a concentração. Pode passar. Essa é a parte da educação física, então eu levei os sacos para ser a corrida de saco. Seria em dupla as atividades. Por que em dupla? Para, na questão ortográfica, um ajudasse o outro. Tanto em questão de procurar as palavras, quanto em questão de eles entrassem em consenso mesmo de como seria a escrita da palavra, e para facilitar também a questão de colar ali a palavra na folha. Então, primeiro seria a corrida de saco, depois passar o bambolê em dupla, sem soltar a mão, e depois a construção da pirâmide, da torre de cones. Pode passar, fazendo favor. Após essa parte da dinâmica, aí entraria a questão da língua portuguesa. A língua portuguesa foi tipo um quebra-cabeça ortográfico, na qual tinha várias palavras. Primeiro eu dei uma certa dica, vamos supor, aqui, grande quantidade, que seria a palavra excesso. Aí eu dava a dica, aí eu fiz vários cartõezinhos. Eu fiz, se não me engano, 16 cartões. Cada um deles ali tinha palavra. Então, tinha a palavra escrita correto e tinha também letras extras para dificultar ali mesmo. Exemplo, excesso tinha com X, mas também tinha com S, 2 S. Então, ele tinha letras a mais para dificultar mesmo e para eles chegarem a um consenso, lembrando das explicações anteriores na sala de aula e das atividades, os ditados que eu dei também, para assim analisar o conhecimento deles, de acordo com o que eles se lembrassem da aula. Cada cartãozinho, então, primeiro eu dava essa dica, falavam com eles, olha, primeiro é o primeiro cartão, a dica primeira é tal. Ali eles abriam, viam várias letras esparramadas, e assim eles, conforme a dica, iriam construir a palavra e depois colar no papel. Pode passar. Essas são algumas. Algo em grande quantidade, excesso. Significa alguém cansado. Remédios para beber contra a gripe. Dinheiro. Fazer exercícios. Muito feio. Então, essas daí são algumas das palavras
vocês podem perceber que tem, né, letras extra, exemplo, xarope. Aí no ditado eles escreveram com CH e ainda com acento. Então eu coloquei tanto palavras extra, tanto também questões para analisar também a questão de acentuação, que durante a aula eles comem todos os acentos. Então eu falei com eles, olha, a questão de acentuação também vai valer. Então, vamos supor, xarope. Então, ali eu iria acrescentar um E com acento agudo, para ver se alguns iriam colocar com acento agudo ou não. Então, a questão de acentuação também iria valer como avaliação. Pode passar, fazendo favor. Depois dessas atividades, eu observei que teve uma boa participação do oitavo 2 e nono 2, apesar de que alguns alunos do oitavo 2 não participaram, alguns também do nono 2 não participaram, mas a quantidade de pessoas que participaram foram maior. O nono 1 foi bem complicado, por causa que estava na aula de educação física mesmo, deles, foi numa quarta-feira. Então, assim, quem iniciou mesmo foi a Nicole e o Alex. Após esses iniciarem, outros começaram a ir. Eu tinha falado com eles que seria uma atividade avaliativa, então, primeiro eu tinha passado antes uma atividade valendo 3 pontos na sala de aula, e os 4 pontos restantes, que a atividade avaliativa são 7 pontos, seria conforme a participação deles na dinâmica. Então, todos estavam sabendo, eu tinha reforçado bastante isso na sala de aula. Então, no caso, quem iniciou no nono 1 foi a Nicole e o Alex, e depois outros começaram a ir por questão de pontuação e também começaram a ir mesmo. Foram o Vitão, o Adrian, o Riquelme, o Kerlon. O Kerlon gostou bastante dessa atividade, a Yasmin Rocha, o Otávio. Outros eu acredito que também participaram, mas eu não relembro agora. O oitavo 1 foram os que mais me decepcionaram. Os meninos não quiseram participar, estava até na aula de matemática da Cidinha. Ela me permitiu utilizar essa aula para poder fazer a dinâmica. Só que, na verdade, quem participou mesmo foram só 3. E foram a Emily Rayane, o Pedro e a Ana Clara. Aí, a professora, aí é a Ana Júlia. É a Ana Júlia, realmente. Então, o oitavo 1, realmente foram só esses 3. Foram a turma que mais me decepcionou. Caso que eu reforcei, aí depois eu falei com a Cidinha, pode voltar na sala de aula, pode dar sua aula normal. Cheguei na minha aula, expliquei para eles que quando a gente faz uma atividade que sai do contexto de quadro, giz, explicação na sala de aula, eles não participam, eles não entendem que é uma forma de aprendizado e de avaliação do desenvolvimento deles. Então, foi a sala mesmo que mais me decepcionou mesmo. Pode passar, fazendo então. Essas são algumas palavras do nono 1, oitavo 1. Eles, graças a Deus, erraram até poucas palavras, né, igual enxurrada ali. Eles erraram poucas palavras, apesar de ter sido poucos participantes, mas eles lembraram das regras ortográficas que eu expliquei na sala de aula. Pode passar. Outras observações, então, poucos erros. Na aula seguinte, eu fiz a correção dos erros ali que eles tiveram durante o jogo. Depois ocorreu o show do milhão. O show do milhão, eu verifiquei também que eles lembraram das regras ortográficas explicadas na sala de aula. E eu estava avaliando aqui até antes de começar a minha explicação, que eu fiz a prova, eu dei a prova já para os oitavos anos, e eu já corrigi. E dentro da prova tinha algumas palavras ortográficas, exemplo, suspensão, transgressão, extinção, aproximação e exceções. E os do oitavo ano que eu já corrigi as provas, e que a maioria já fez, eu acho que todo mundo fizeram,
eles tiveram um bom desenvolvimento, erraram muito poucos. As regras do X eles se lembraram. Alguns confundiram, vamos supor, transgressão, suspensão, então confundiram SS, CCD, mas pelo menos a questão essas palavras como extinção, aproximação e exigência, eles tiveram um bom desenvolvimento. E é isso. Beleza, beleza. Ótimo trabalho dos professores. Léo, Oi, Cidinha. a minha câmera não está funcionando, viu? Deixei ela fechada. Tranquilo, Cidinha, sem problema. A tecnologia tem hora deixa a gente na mão mesmo. Mas tá, então nós temos mais alguns minutos aqui para a gente poder conversar ainda. Vou deixar os colegas na liberdade, eu tenho alguma coisa para pontuar também, mas eu gostaria de dar a oportunidade primeiro para os colegas. Gabriela está com a mãozinha levantada. Olá, bom dia a todos. Depois o Cheguei um Júlio. pouquinho atrasada, tive imprevisto aqui. A Letícia pontuou uma coisa muito legal, pontuou uma coisa muito importante aí. A gente vai tentar dar uma diferente, né? Fugir do quadro, giz, uma aula mais interativa, dinâmica, que também tem aprendizado. As turmas não entendem, né? Eu não sei se nas outras disciplinas aí, dos colegas, acontece isso também, mas também na minha disciplina acontece. Ela apontou isso aí. A atividade dela foi bem bacana, eu gostei, viu, Letícia? Bem legal. Queria ter participado também. Obrigada. Gostei da criatividade, né, da dinâmica aí, foi bem legal. Nossa, é muito decepcionante mesmo preparar uma aula dessa, né, com aprendizado bacana, testar os conhecimentos, né, e aluno participar, né, se empenhar e, né? Nossa, eu tenho esse problema também. Né? E a questão de tempo. Nossa, porque eu acho uns 3 dias pensando nas palavras, no jogo. Né? Dá um pouco de trabalho, né, essa parte. Nossa, mas eu tenho esse problema também da questão, né? Eu tento conversar com a turma, né? Que não é só quadro e giz, escrevendo que a gente aprende, dá para aprender, praticando também, de várias outras formas, né? Estou tentando conversar isso com eles. Júlio. Microfone, Júlio. Olá, bom dia. Novamente, para quem eu não vi, quer dizer, quem não estava aqui, eu queria parabenizar os colegas pelo belíssimo trabalho, pelo que foi desenvolvido. E acaba que a gente também aprende com vocês a cada GE desse aqui. Eu nem sabia que feíssimo se escrevia assim, com 2 is. Então a gente também aprende. Mas eu queria pontuar o seguinte: eu percebi que a Letícia fica até com a voz embargada quando ela vai falar, que se decepcionou com os meninos. Eu acho que o professor não pode perder essa capacidade de se indignar com aquilo que realmente toca, né, o coração da gente, que nos causa essa indignação dentro da sala de aula, no dia a dia, no desconforto que, às vezes, na maioria das vezes, né, é uma aula. A gente sabe que Cidade Nova não é fácil e nenhuma escola é fácil, porque dentro da sua realidade todas têm a sua dificuldade, os seus espinhos, né? E que precisam ser observados. Mas Cidade Nova, de um modo especial, os meninos são muito mais difíceis até do que em outros lugares. Isso aí é uma realidade também. A gente que trabalha em outras escolas sabe disso muito bem. Você sente isso na pele. E outra coisa que eu queria observar também é o seguinte: a gente dá aula de ciências e muitas vezes a gente tem vontade de fazer uma aula prática diferenciada, alguma coisa, como vocês disseram, fora de quadro e giz, mas eu acho que o quadro e giz ainda é o mais importante, tá? Apesar de tudo, eu respeitando todos os colegas, eu acho que toda disciplina precisa ser respeitada, tanto na educação física, quanto nas ciências, na geografia, artes, né? Os próprios professores têm mania de menosprezar a disciplina do outro, dizer, aquele lá só joga bola, fica lá se divertindo. A gente sabe, a gente que fez a faculdade sabe que não é assim, tá?
que é que todo mundo tem sua dificuldade, e então todos precisam ser e devem ser valorizados. Mas eu acho assim que, igual, às vezes você quer fazer uma aula prática bacana, e os próprios alunos se sabotam, cara, eles mesmos colocam a dificuldade. A gente tira foto e mostra para o Leonardo, para todo mundo, aquele orgulho que a gente tem de ter feito uma aula bacana, diferente, mas dentro daquela aula diferente, a gente também enfrenta muita dificuldade, né? Tá aí o Igor, que não me deixa mentir, se você quiser, você pode fazer a observação do vulcão, né? Então, muitas vezes a gente quer fazer uma coisa legal, mas ali, às vezes, eles transformam aquela aula prática num transtorno, sabe? Um quer jogar o trem na cara do outro e taca isso, taca aquilo, faz aquela sujeira, aquela coisa toda, e a gente enfrenta muita dificuldade para dar uma aula prática bacana. Então, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa nesse sentido, não é por questão de incompetência do professor, é por uma questão de realmente 50 minutos é muito pouco. E, às vezes, o objetivo do aprendizado ao ser alcançado na aula, ele não acontece, que a bagunça não deixa. Desculpa, é isso que eu tinha que falar. Obrigado. Mais algum colega quer pontuar alguma coisa? Nós temos 10 minutinhos aqui. Júlio, realmente, é difícil mesmo quando a gente vai dar uma aula diferenciada para os alunos. Primeiramente, até que eles compreendem, né, o que a gente quer passar para eles, é difícil. E o novo para eles também parece que é difícil. Eles querem, eu quero aula diferente. Mas vocês acham que a aula diferente eles acham que não deve ser dentro do contexto ali da matéria. Eles acham que é ir para fora, para brincar, para passear, e não é, né? Eu agora já montei um joguinho para me trabalhar com os 8º ano. Já fiz o sorteio, eles estão animados, já fiz um simuladinho já com eles dentro de sala de aula, como é que vai ser. Aí eles já estão, quando é que vai começar o jogo? Foi depois da recuperação nós vamos começar. Eles já estão assim, ó, curiosos já. Porque vai ser por eliminação. Aí eles já sabem, porque não é jogar o joguinho, porque tem que saber os fatos da multiplicação. Tem menino que já falou, já vou estudar. Eu falei, pode estudar mesmo, você tem que saber os fatos da multiplicação na ponta da língua. Aí eles já estão assim, sabe? Eu já há muito tempo que eu estou conversando com eles, aí eles já estão começando a aceitar e já estão perguntando já quando é que vai começar o joguinho. Aí vamos ver o que vai dar, Ju. Não é fácil não, realmente. Então é que a gente fica assim meio decepcionada, é igualzinho eu do lado... Como é que é, Léo? Do mercadinho lá. Sim, do mercado desse. sim. Foi difícil, mas consegui. Só de olhar a alegria no rostinho dos meninos foi bom demais, né? A alegria da gente é isso, ver a satisfação deles, que eles conseguiram aprender pelo menos um pouquinho. Isso já nos alegra. Por mais que a gente decepciona, mas ao que a gente vê algum resultado, a gente já fica satisfeito. Com um pequeno resultado, não é isso? É isso aí. É só isso que eu tenho que falar. Não desanima não, Letícia. Você está nova ainda, você vai chegar lá. Beleza, a Cristiana estava com a mão levantada, baixou. Nada assim. Vai, Cristiana, com você. Seu microfone está desligado. Eu queria parabenizar, né, a professora. Bom dia, gente, primeiro, né? Desculpa aí o atraso. E eu vou dizer para você, queria parabenizar ela com um trabalho muito bom, né? Muito bonito, até deu ideias, né? Até deu ideias para a gente estar trabalhando à tarde. E eu vou falar para você, assim, concordo com o Júlio, sabe? É muito difícil. Assim, a gente planeja tudo bonitinho, chega na sala, eles acham, assim, que tudo é brincadeira. Tudo é brincadeira, que não... Nada vai aprender, sabe? Aí você fala assim, não, a gente está brincando e aprendendo. Eles acham que é só brincar. Sabe? E, assim, o que foi muito legal foi, assim,
uma das coisas que eu mais gostei foi o de que o Léo fez lá com eles o show do milhão, né? Que eles amaram mesmo, de verdade, e fica perguntando todos os dias como que vai ser. E assim, essa é a ideia da professora, que eu esqueci o nome da professora de português. Letícia. A Letícia, essa ideia dela, assim, é boa. Eu acho que vou tentar até, né, fazer dentro da sala de aula com eles, quem sabe dá certo, né? Assim, colocar as palavras, porque nós temos uma dificuldade imensa, né, na escrita, eles têm uma dificuldade em escrever correto, né? E assim, às vezes a gente fica decepcionado mesmo, né? A gente planeja uma aula, a gente vai para lá assim com aquela empolgação, sabe? Eu levo até um saquinho de bala para ver se empolga mais a turma. Mas eu vou falar para vocês, é difícil, é muito difícil, mas a gente não pode desistir, não, né? Porque assim, se a gente desistir, o que vai ser dos nossos alunos, né? A gente tem que ver assim, como o Júlio falou, não é só o Cidade Nova, é todas as escolas em geral, é desse jeito, gente, é desse jeito. Eu dou aula em outra escola e vejo, é desse jeito. E assim, não é só os pequenos, o ensino médio está do mesmo jeito, então é tudo. Então é geral, né? Então, assim, é triste para a gente? É triste quando não dá certo. É triste quando não dá certo. Mas, assim, é bem satisfatório quando dá certo. Igual o show do milhão que o Léo foi e fez e deu certo. Assim, a gente fica feliz, né? Porque deu certo. Então, eu queria parabenizar mesmo os professores, viu? Beleza. Tem a Fernanda com a mãozinha levantada. Acho que sobrou só o Marinaldo com a mãozinha levantada aí, irmão. Pode falar, Marinaldo. É isso que a professora falou aí, sobre a questão também da dispersão dos alunos. Né, não é só essa última professora que falou, acho que é a Cristiana, não é só os meninos pequenos, né, os adultos também, ensino médio. E aconteceu uma coisa que, por exemplo, no Jains, eu fiz uma seleção ferrenha com o pessoal do Jogo da Vela, que a gente não tem muito material, e quando chegou lá, 3 dos meninos, demorou muito para começar o jogo, né? E eles ficaram dispersos, quando sentaram na mesa, os 3 perderam. Tinha um menino aí na escola, que ele não perdia uma, ele era excelente. Eu falei, esse menino vai ganhar, pelo menos no segundo lugar, vai sair. Sentou na mesa, perdeu, porque fica disperso demais. Disperso. Quando é uma atividade nova, e eles parece que não, né, não pensa o que tem que fazer, ficam ali, dispersa, e acaba que não executa do jeito que a gente espera. Aí na sala de aula também, né, alguns de vocês sabem que eu sou professor de biologia também, eu tinha muito essa dificuldade. Por exemplo, alguns conceitos, se você não presta atenção ali no básico, em coisa de 1 minuto, pronto, esquece, o resto da aula está perdida. Então a gente percebe muito essa dispersão. Acho que hoje a tecnologia, né, está deixando as pessoas muito sim também, dispersas de tudo. Mas tem uma coisa também, que tem muitos alunos que não têm psicológico para participar de competição. Não adianta ser bom, eu já percebi muito isso. Tem aluno que quando chega na parte de competição, ele não dá conta. O psicológico dele é fraco, não aguenta pressão, a gente não pode falar nada. Um dos que a gente tem, eu não sei, que você dá aula para ele, é o Vitor Hugo, que é do 5º ano 2. Ele é um que a gente não pode, que ele não consegue competir. Excelente no futsal, nem sei se ele está no classificado, que eu não vi a lista ainda. E ele faltou no dia. Então, é um assim, se a gente colocar ele para competir, qualquer coisa que acontece, ele cai no choro. Agora, a gente precisa de ver o porquê que é isso, né? Que tem alguma influência de alguma coisa, tem que ser tratado. Mas, assim, tem um exemplo. Eu conheço pessoas super inteligentes, você pode perguntar tudo, chega numa prova de concurso, a pessoa não consegue passar. Psicológico. E não quer dizer que a pessoa não saiba, sabe? É uma coisa bem complicada. Eu tenho uma amiga minha que ela é professora antiga, super inteligente, ela não passa no concurso, chega na hora, ela não consegue.
Então, assim, tem muita influência também, né? Coisas externas que a gente não sabe o que acontece com a pessoa. E a respeito, vai cair a ligação, né, gente? Rapidão. A respeito aí do trabalho feito com competições, eu sempre falo, a educação física a gente tem essa vantagem que a gente consegue colocar, né, estimular os alunos a respeito de competição. Querendo ou não, nós somos competitivos na nossa vida. A vida toda é uma competição, a gente está em competição com algo, né, até com a gente mesmo. Então, assim, é uma dica que eu dou também para os outros professores: trabalhem com competição entre os alunos, divide turma em grupos, individual, menino e menina, sempre funciona. O professor, o Odair, ele faz um trabalho lá na sala do 5º ano 1, sensacional. Até a respeito essas competições aí, ô Letícia, que você falou, ele faz durante o tempo todo à tarde com os alunos. Na matemática, no português,